Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? Já se passaram 54 dias do nosso estudo. Falta menos de uma semana agora para a gente terminar. E nesse assunto final que estamos falando é a respeito dos filhos. Aprendemos que é importante ensinar a palavra do Senhor. Ensinamos que é importante motivar os nossos filhos a conhecerem a Deus, a quem é Deus. Aprendemos também sobre os limites. E hoje que nós vamos falar é sobre a colheita. Por isso que o tema é: a vida é uma colheita. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. É muito importante ensinar a criança a distinguir entre o certo e o errado. Normalmente, a criança gosta de se aventurar no que é proibido. Afinal, ela está conhecendo o mundo e isso é bom. Mas nós precisamos estipular limites. Elas precisam saber que suas escolhas podem ter graves consequências. E essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal definirá diversas decisões na vida, principalmente na fase da adolescência, onde muitos jovens ficam indecisos em que rumo tomar. Ainda estão indecisos com relação a quase tudo na sua vida. Bom, esse foi o estudo de hoje. E eu queria falar um pouquinho ao seu coração. Nós aprendemos bastante a respeito disso, sobre o tema passados que nós falamos. Nós já falamos a respeito disso, que é importante ensinar os nossos filhos que aquilo que eles plantarem, eles vão colher, quando nós falamos sobre os limites. Que é importante mostrar para os nossos filhos que eles têm limites. Digamos que esse estudo de hoje é basicamente uma continuação daquele estudo. É muito importante a gente sempre estar instruindo os nossos filhos, como eu já falei aqui. E quando o seu filho ele é criança, principalmente eu tenho 2 filhas crianças, eu preciso ensinar para elas todos os dias que tudo o que elas fizerem vão ter um retorno, seja para o bem ou seja para o mal. Diariamente eu ensino para as minhas filhas. Eu falo para ela, olha, se você fizer isso, você vai receber em troca da mesma maneira. Você vai colher isso. Eu sempre ensino para ela, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Principalmente quando muitas vezes elas têm que fazer algo que é bom e muitas vezes elas não estão afim. E eu falo para ela, se você fizer o que é bom agora, lá na frente você também vai receber o que é bom. Porém, se você fizer o que é mal, as pessoas vão retribuir da mesma maneira com você. E realmente não é fácil. Se você tá vendo que o seu filho, mas o meu filho ele é adolescente, ele já toma as próprias decisões. De maneira nenhuma. Se você tá vendo que o seu filho adolescente tá entrando naquela fase ali que ele precisa tomar decisões, ele precisa aprender a tomar decisões. Mas você tá vendo que aquela decisão que ele tá tomando vai ser muito ruim pro futuro dele. Como você, como mãe, pode deixar ele tomar uma decisão dessa forma? Eu, por exemplo, eu me casei aos 16 anos e vejo muitas jovens, já vi muitas jovens que se casaram nessa idade e que os pais não falaram nada. Eu fico imaginando se a minha filha chega para mim dizendo assim, mãe, eu vou me casar, ela em plenos 16 anos. Gente, eu como mãe, eu iria conversar bastante com ela. Iria falar, filha, você tem certeza? Ia mostrar todas as coisas que eu aprendi casando cedo demais. Ia mostrar os prós e os contras. Entendeu? Porque nós, como pais, nós conseguimos ver coisas que os nossos filhos não veem. Porque nós temos as experiências que eles não têm. Nós já passamos pela fase da adolescência, nós já passamos pela fase de criança, de fazer birra. E muitas das coisas, nós colhemos frutos daquilo que nós plantamos. Então, nós sabemos praticamente o final de muitas coisas quando se anda por um caminho errado ou um caminho certo.
E é importante você ensinar para o seu filho. Se você está vendo que o seu filho está querendo namorar, você como mãe que já se casou, provavelmente já se casou, você sabe como é basicamente essa fase. Então você tem que chegar para o seu filho, você tem que conversar. Mãe, eu quero me casar. Olha, filho, se você quer se casar, a mamãe e o papai te aconselham a não fazer isso ou fazer isso. É você instruir. É como a palavra diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E quais são os objetivos que você tem para o seu filho, para a sua filha? Eu acredito que nenhum pai deseja o mal para o filho. Todo pai deseja o melhor. Então você tem que instruir o seu filho de acordo com os objetivos que você tem. Não adianta você pensar assim, mas quando meu filho ficar adolescente, ficar mais velho, vai fazer isso, isso ou aquilo. Mas você não instruir, ele vai andar segundo aquilo que ele acha que é certo. E na cabeça dele mas só que muitas vezes você está vendo que aquelas atitudes, aquele caminho que ele está traçando é errado. Eu já vi tanta mãe, assim, eu já conheci uma mãe que ela deixou a sua filha se casar bem cedo, nem se casar, deixou ela ir morar com um rapaz. E depois ela viu aquela moça sofrer bastante dentro daquele relacionamento. Ela não tinha maturidade, o rapaz também não, né? Viu a filha passando por muitos perrengues. E eu sempre alertava ela que ela tinha que instruir a filha dela. Mesmo que a filha dela já estivesse ali, a filha dela ainda era uma adolescente. Eu acho que a filha dela, se tivesse muito, tinha 15, 16 anos. E a filha dela já queria já ter um filho, sem ter terminado os estudos. E eu conversei bastante com ela e falei para ela, né, conversar com a filha, que ela tinha que instruir, porque é a nossa obrigação como pai. Eu, como falei, eu me casei aos 15 anos, aos 16 anos eu me casei, tinha acabado de completar 16. E eu cometi muitos erros por não ter tido uma orientação. Quem dera eu, se na época em que eu me casei eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tivesse alguém para me instruir, como hoje eu instruo outras pessoas. Quem me dera, na minha época, ter YouTube para me procurar esses vídeos de como ser uma esposa sábia, de como ser uma mãe sábia. Eu não tinha, naquela época não existia essa coisa de internet ainda. Existia internet para quem tinha dinheiro, tinha condição. Eu não tinha nem celular naquela época, que dirá um computador para acessar a internet. Então eu não tinha nada disso, eu precisei aprender na raça. Mas hoje, que mesmo que minha filha chegasse querendo dizer, mãe, quero casar cedo, eu conheço muitas pessoas que se casaram cedo e vivem muito bem, eu vivo muito bem. Mas eu iria sentar com ela e conversar, passar tudo aquilo que eu aprendi, passar tudo aquilo que eu tirei de experiência da minha vida. Em relação a tudo, mesmo que ela diga, mãe, quero casar aos 30, eu também vou passar para ela as minhas instruções, toda aquela bagagem que eu aprendi de conhecimento, eu vou passar para ela. E assim você também. Acredito que você, como mãe, tem muito conhecimento, muita coisa para se passar, seja para o seu filho, seja para a sua filha. Então você tem sim que ensinar, que instruir, que mostrar para ele quais as possíveis consequências dele tomar uma decisão precipitada, quais as consequências dele tomar atitudes erradas. E você, como mãe, pode sim instruir o seu filho. Bom, eu acredito que eu já falei demais aqui por hoje. Vou deixar um pouquinho para falar amanhã. Então, se você assistiu, né, ouviu, aliás, né, esse áudio, esse vídeo aqui até o final, não deixa de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo, deixar o seu like para que o YouTube entenda que você tem gostado e recomende mais os meus vídeos para as outras pessoas. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.